Olá pessoal, sou o Pacete, editor de Forbes Tech e Forbes MKT. Esse é mais um episódio da nossa trilha especial falando com lideranças de marketing e negócios. Hoje eu recebo o André Cliossoff, ele é CMO do BTG Pactual. André, falei certo? Falou certo, perfeito. Essa é a parte que eu sempre... Falei certo? Não falei certo? Muito bom. Querido, bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui, Pacete. Prazer estar com você aqui, uma honra. Hoje, literalmente, você atravessou a rua, né? Atravessei a rua, 50 metros. Muito perto, para quem não é aqui de São Paulo, a gente está na Faria Lima, muito próximo aqui do BTG. Querido, antes de começar a falar do BTG, eu quero entender um pouco sobre você, porque ali nos bastidores a gente, é muito comum aqui, né, do CMOs que a gente recebe, tem um perfil de trajetória que geralmente começa na comunicação e vai parar na tecnologia. Você tem o inverso aqui, me fala um pouquinho sobre isso. Exato. Bom, eu comecei a trabalhar bem cedo, ali, parece que foi ontem, né, mas 2000, com tecnologia ainda... 2000, então 2000, tinha 16 anos. você pegou bastante coisa, hein? Muita coisa. Meu sonho era trabalhar com computação. Então, desde o colegial eu trabalho com computação, enfim, e primeiro em escola, setor educacional, empresas de pequeno, médio porte, comecei por ali. E aí na faculdade surgiu a oportunidade de eu estagiar no Santander. Aí eu passei no processo seletivo, enfim, e o meu sonho era ser, hoje nem sei se ainda existe esse nome, era DBA, que é você ser gestor de banco de dados. O meu sonho era trabalhar com banco de dados. E no Santander eles disseram que a minha posição seria estagiário em database marketing e trabalhar com marketing. Eu falei, marketing? Pô, eu gosto, deve ser interessante, não sei o que é muito bem o trabalho. E de fato eu comecei segmentando o público para as bases de oferta de cartão. Eu lembro muito bem que eles estavam lançando o Free, aquele cartão sem anuidade. E eu comecei a segmentar público para os mailings de oferta no ATM, no terminal, no telemarketing. Tem alguma coisa de e-mail, era muito pequeno ainda, incipiente. Mas era uma área muito madura lá, eles eram muito analíticos, né? Eu fui a minha escola de analytics lá por um bom tempo, aí me efetivei lá, fiquei 4, 5 anos lá. E aí eu tomei gosto pelo digital. Já era algo que, pô, na faculdade a turma estava indo para esse lado, amigos meus estagiando no Google, estagiando em empresas digitais. Eu falei, pô, eu acho que isso vai ser um próximo passo. E o Santander, o grupo, ele era proprietário também do Web Motors, que é um portal de classificado. E surgiu uma oportunidade interna de carreira, me candidatei e fui para lá em 2012. Aí lá eu assumi... Lá é um ambiente muito curioso, que era o que hoje se chama dessa startup, né? Era uma startup já com quase 20 anos, mas muito assim, faz tudo, pouca gente, mão na massa. E lá eu comecei a trabalhar com... Bom, quem está vendo aqui já deve conhecer os termos técnicos, mas SEO, Google Analytics, tagueamento. E aí o meu lado mais analítico, mais tech, eu fui trabalhando mais para o digital. E em 2013 eu comecei a liderar pessoas. Aí eu assumi a área de BI e CRM lá. E depois em 14, que eu acho que foi o grande movimento, eu falo que tem muita coisa a ver com momento e oportunidade, né? Um grupo australiano pegou um pedaço da Bimotors, adquiriu um stake acho que de 20% a 30%, e eles colocaram dois grandes desafios ali. Primeiro, tecnologia tem que ser internalizada e independente, focada na Web Motors, não no Santander. E o segundo é o escritório ter que ser apartado e focado no business Web Motors. E nesse momento, a outra decisão foi a operação de aquisição de clientes tem que ser interna. A gente não quer uma agência operando a mídia de performance. E aí falaram, você não quer tocar a operação de mídia de performance? Eu falei, bora. Aí eu assumi a aquisição de clientes. Paralelamente a isso, você vai entender porque eu vou chegar no BTG, eu terminei a graduação e eu tinha na cabeça ainda trabalhar com inteligência de marketing, já estava nessa mosquinha do marketing analítico, e queria trabalhar com análise de redes sociais. E aí surgiu a oportunidade de fazer um mestrado, eu passei no mestrado lá na Federal do ABC, eu tinha feito sistema de informação na USP. E aí lá não tinha essa área de pesquisa, na verdade já estava ocupada, e me foi oferecido um projeto de trabalhar com análise de proteômica, de sequência de proteína. E eu falei, pô, odeio biologia, pode ser um karma, vou fazer, né? E aí entrei. E aí eu vi que, óbvio, você tinha que aprender muita coisa de biologia, mas era mais a lógica da pesquisa. E foi muito legal que foi aprender do senso crítico, pô, fazer... Uma base ali, né? Validava uma hipótese que eu tinha convicção e não era aquilo. Então, pô, não é isso, muda o tema da sua pesquisa. Aí terminei em 15, aí abri o doutorado, entrei no doutorado.
E aí comecei a fazer o doutorado em engenharia de dados. Nesse momento, o Flora, que construiu o digital do banco, estava começando e começou a pesquisar pessoas. E ele leu uns 10 cases. Eu lembro na mesa dele tinha uns 10 cases impressos de Vanguard, Charles Schwab, todos os players que estavam na tese que ele queria construir, ele estudou. E ele via em muitos desses players que você tinha que ter uma área de performance marketing ou growth hacking, alguma coisa assim. Ele foi entender o que era isso e falou, pô, dá para mensurar então o que eu invisto versus retorno? Preciso de alguém com essa visão. E aí procurou no Google, no LinkedIn, performance marketing, né, e encontrou meu perfil. E aí como ele viu que eu estava com esse background de acadêmico também, falou, pô, vem aqui que você combina marketing e background acadêmico. Então assim, eu não tinha a pretensão de que essa parte acadêmica me ajudasse no processo de carreira, mas acabou que lá no banco coincidiu. Então foi... O meu SEO melhorou porque eu coloquei, porque isso estava no meu currículo, apareci primeiro na pesquisa lá para ele, e aí vim para o BTG em razão dessa combinação de analytics com marketing, né? E aí foi quando eu fui para o BTG trabalhar com aquisição de clientes, com performance marketing para plataforma digital, para o BTG Pactual Digital na ocasião. Foi quando começou ali a trajetória no BTG, vou falar melhor, mas longa história curta foi isso. E no BTG foi quando eu comecei a combinar as outras disciplinas de marketing até chegar nesse momento, que teve a ver também com o que eu observava na Bimotors, mas não tinha trabalhado com isso na Bimotors. E o BTG foi a grande escola para aprender todas as disciplinas do marketing. André, qual que é o processo, assim, a descrição que você fez que é sensacional, inclusive, de trazer o lado acadêmico para a conversa, e eu percebo o quanto que você ter um olhar acadêmico ali no currículo está fazendo muita diferença hoje, né? Até porque a gente essa junção de ciência com negócio, ela é Sim. cada vez mais potente. Mas qual que é esse exercício de resiliência? Fica muito claro aqui que você estava aberto, né? Apesar de algumas coisas aparecerem ali num primeiro momento, você estava aberto para isso, mas resiliência no sentido de entender, olha, isso aqui tá fazendo sentido, isso aqui... Eu acho que talvez no momento, às vezes, você tá num recorte específico, mas depois você vai, poxa, tudo isso aqui fez sentido. Esse exercício de resiliência de ir colocando na tua trajetória muitas coisas que vão se complementando, assim. Sim. E curiosamente eu tive uma conversa hoje com uma pessoa da equipe sobre isso, e eu valorizo muito essa capacidade de desenvolver capacidade de conectar pontos, né? De ter curiosidade por outros assuntos. Pelo menos para mim funciona muito bem isso, assim. Eu vou dar outro exemplo. Antes de eu fazer tecnologia, eu fiz um ano de história. Eu nunca falei isso no podcast, fiz um ano de história na FEFELESH, lá na USP. E aí foi quando eu falei, puta, eu acho que o meu lado é tecnologia, mas um dia eu pretendo fazer por lazer e tal, porque eu gosto de história. Então acho que o desafio é você, obviamente, usar o seu melhor. Talvez eu fosse um historiador medíocre, eu não teria tanto talento. O meu talento foi mais para tecnologia do que eventualmente para ler sobre ser um acadêmico de história, mas me ajuda até hoje. Eu uso até hoje alguns elementos de historiografia, coisas que eu faço, e na academia também, e música também, que eu adoro música. E aí era inimaginável para mim que a gente estaria falando de música brasileira no BTG agora, talvez no futuro. Quando chegou, eu falei, nossa, as coisas convergem quando você não imagina. E então eu valorizo muito, às vezes, coisas que você carrega na carreira e na vida que você nunca imagina que você vai usar. E para mim, processo criativo tem muito a ver com isso, né? Ainda mais agora lidando com equipes muito criativas no time. O processo de criatividade ele tá ligado a você ter muita conexão, né? De muita experiência e tá curioso. E para mim funcionou. Sabe, eu tenho refletido até pelas conversas que eu tenho aqui, e é muito interessante, né? A Ioná, por exemplo, CMO da Nestlé, ela descreveu aqui que antes do marketing foi a medicina, por exemplo, né? Filha de médico, e aí, só que aí quando ela vai para Nestlé, e um pouco por acaso também, ela vai trabalhar na parte de Health Science, Sim. né? Que tem muita ciência, enfim. É interessante, e eu tava fazendo essa reflexão porque hoje a gente vive uma certa ansiedade, né? Poxa, Muito. o que que eu vou, para onde eu vou olhar? Qual vai ser meu repertório? Tudo que você faz, mesmo que pareça desconexo, você usa no teu repertório. Eu cheguei a fazer comércio exterior e eu de fato não me identifiquei com o lado técnico, né, da administração ali, mas eu entendi que o que tinha ali no comércio exterior que me atraía era a questão geopolítica, né? E hoje, como estando aqui na Forbes, eu acabo viajando muito e tudo que eu tive Faz como sentido. base ali faz muito sentido. Eu acho que isso é um grande aprendizado, né? Eu penso que, bom, você é da mesma geração que eu, e antigamente as pessoas colocavam poucas caixinhas, né? Ah, vai fazer engenharia, vai fazer, tudo bem, são profissões maravilhosas, mas
vai ser médico, advogado, engenheiro. Mas na prática, o que está acontecendo agora é que você está disruptando um pouco isso e essas profissões também, a base delas se aplica a muito mais coisas, né? O que você mais tem no marketing é engenheiro, o que você mais tem em banco é engenheiro. Exatamente, cientista de dados Então, você não pode se colocar tanto numa caixinha profissional, né? Acho que o segredo é você entender no que você pode contribuir e exercitar para que aquilo seja uma capacidade profissional sua, né? E também saber lidar com o que você não gosta, mas que vem junto. Você tem que também fazer o que você não gosta, né? Você me falou de geração e tem uma outra coisa interessante. Essa ideia da caixinha, ela te leva muito. É mais ou menos assim: é, você tem poucas alternativas e ao escolher essas alternativas, é quase como você tá pro resto da vida vinculado àquilo. Quando na verdade hoje você vê que pessoas com 60, 70 anos podem se reinventar e ir adicionando, né? Isso é muito legal. Não, é uma oportunidade. Eu vejo esse mundo. Claro, tem N questões, né? De como vai a nova ordem vai ser com o AI e tudo, mas eu acho que tem um lado muito positivo de você abrir possibilidades ainda de profissões que vão surgir, né? Porque e vai ser cada vez mais frequente essa nossa discussão aqui, né? Muito. A gente vai se preparar para uma profissão que não existe, com base no quê? E aí repertório faz toda a diferença. Me tira uma dúvida, o segmento financeiro como um todo, ele é muito, no Brasil em especial, né, a gente tem muito mérito até por parte do regulador, de fato a gente tem eh, por mais que seja regulado, a gente tem um ritmo de inovação muito interessante, né? A gente tem casos aqui no Brasil que são exemplos para o mundo, né? Não preciso nem dizer, o Pix é um deles, mas o que você percebeu ao começar ali, de certa forma, já num segmento financeiro que para aquela época já olhava muito para a tecnologia, de fato é isso? E por quê? Por que o segmento financeiro ele está muito associado à tecnologia, muito associado à transformação? Eu vejo que o Brasil, acho que em razão do que aconteceu nos anos 80, 70, 80, parte do 90, de inflação desenfreada, o sistema bancário precisou ser muito resiliente, muito ágil, né, para você controlar sistemas, para garantir que as mudanças fossem acompanhadas. Então, o nosso sistema bancário é fruto um pouco dessa perturbação, digamos, do sistema econômico nos anos 80, anos 70, e que garantiram que tivéssemos um sistema mais robusto até que o americano, que o europeu em termos tecnológicos. E isso tornou os bancos brasileiros muito fortes, muito sólidos em tecnologia, né? Então, para mim, tem esse aspecto. E o segundo aspecto é a razão de ser de um banco. É um sistema que não pode falhar. Você conta com isso em momentos cruciais, né? Geralmente, quando você saca dinheiro, você precisa daquilo naquele momento. Então, essa disponibilidade de algo tão crítico, tão regulado, levou a tecnologia a ser muito robusta. Isso foi exigido da tecnologia, né? E eu acho que o mercado brasileiro, como um todo, fez isso muito bem. Os bancos tradicionais, agora as fintechs, corretoras, no geral, é um mercado que acompanhou muito bem a tecnologia. São muitos momentos críticos ali, né, em que a falha ela tem que chegar a zero, porque a gente tá falando ali de não é só o fato de você estar lidando com valores, mas o fato de você estar lidando com um momento muito específico para determinadas pessoas, né. Muito específico, como sistema de saúde, serviços de saúde, ou qualquer outra comunicações, né? E eu vejo também que no caso do BTG, o timing também de entrada foi positivo, porque a gente conseguiu entrar no momento em que os nossos sistemas tecnológicos eles estavam estruturados, porém para um público menor, então a gente não tinha um legado tecnológico, a gente tinha uns sistemas bem tailor-made ali para aquela solução. A gente conseguiu construir novos sistemas mais digitais e tudo mais, sem carregar um overhead de um legado. Então a gente conseguiu ser ágil também no digital. Acho que teve esse lado que as fintechs também tiveram de colocar de pé sistemas sem muita complexidade de migração. Então isso também foi favorável. O timing também ajuda. É um timing muito, muito bacana. De certa forma você acabou ficando com não que o legado seja algo ruim, não, Não, óbvio, mas você ficou com quase que o lado bom o tempo. A gente ganha... é. Na verdade, o digital nos deu tempo que a gente conseguiu já avançar sem ter tanta complexidade em migrar muito sistema legado. Isso ajudou bastante também. Agora, fazendo essa conexão com o teu encontro que você mencionou aqui, o lado criativo e tal, como que tem sido esse encontro? E aqui a gente sempre fala, né, o marketing ele é ciência, ele é negócio, ele não é só o lado
né, parte dele está conectada com a narrativa, mas como que é esse encontro, assim? De que forma que isso foi acontecendo? É, o que eu acho que a parte analítica me ajudou, eu sempre conto essa história, lá na graduação, a gente tinha muito ânsia de aprender linguagem de computação, né? Qualquer uma. E eu, nas primeiras aulas, o professor escrevia fluxo de decisão, lógica. A gente, pô, vai pra linguagem, querendo no computador. E o que ele falava é, se você desenvolver um pensamento analítico e lógico, o pensamento você aprende qualquer linguagem, porque você vai saber resolver problema. E isso eu levei muito para a vida. E quando as coisas começaram no BTG, antes até, essa visão de ligar um ponto com outro me ajudou muito a, poxa, precisamos fazer isso aqui no banco. Então, sei lá, desde fazer um orçamento de marketing, tá? Qual que é a lógica do orçamento? Tem muitos lugares que você observa que o marketing pelo marketing. Ah, eu preciso de tantos R$ 1.000 aqui, milhões, sei lá, para fazer isso aqui, eu vou entregar isso. Não, não. Qual que é a receita? O que gera a receita? O que eu tenho que fazer para proporcionar essa receita do ponto de vista de marketing, aquisição de clientes, que seja. E aí esse racional mais analítico me ajudou muito a entrar no business e cruzar as coisas com o business, que é o que no banco exige-se muito, que você entenda o problema do business e vá. E a gente começou muito pequeno em tudo. O banco ele começa muito, qualquer iniciativa tem um intraempreendedorismo muito forte, mas tem que provar resultado. Então você tem que construir um business plan, defender, que foi o que o Fora fez. E aí nós começamos com um orçamento muito específico. E qual que foi o racional? Poxa, para eu atingir um cliente de alta renda no universo digital, eu tenho que ser muito bem perfilar esse cliente, entender. Então eu tenho que ter muito bem minha estrutura de dados. Eu tenho que mapear o máximo de dados que eu puder, modelar bem para poder atingir o público certo. Então a gente começou pelo famoso low hanging fruit, que eu vou pegar o cortar o mato alto. Clientes que já queiram vir para cá, eu vou ser mais assertivo. E aí a gente foi aos poucos sofisticando a estratégia para atingir um público que estava menos interessado, até quem não conhecesse a marca. Mas essa visão acho que me ajudou muito a definir estratégias. Obviamente que a gente foi errando e acertando, mas de forma controlada. Isso me ajudou. E também me ajudou porque a gente foi, da forma lógica, avançando. Poxa, o que é aquisição de clientes? Não adianta eu ter um algoritmo da NASA se eu não tiver uma boa mensagem e se eu não tiver uma comunicação visual que funcione. Então eu tenho que ter um bom designer, tenho que ter um bom copywriter, tenho que ter bom conteúdo, tenho que ter bom social media. Então a gente foi justificando também os outros papéis. Então o marketing ele foi meio que intuitivo. Olha, turma, você entende que para esse próximo passo eu tenho que ter isso aqui? Aí ele explicava para o senior management. Não, entendo. Está aprovado. Tudo tinha uma lógica de ser. Não brotou lá uma rede social porque era legal. E é porque, de fato, tinha uma função na estratégia. E aí, obviamente, que a gente foi aprendendo também o que era o papel de rede social e eu fui entendendo o banco. E por ser uma cultura muito forte, o que eu aprendi lá também é que nem tudo eu ia fazer num ano. Até porque eu vou prestar contas daquilo. Eu quero ficar aqui 5, 10 anos. Não adianta eu fazer aqui uma ação sem pensar no resultado dessa ação no futuro. Eu posso trazer mil clientes, milhões de clientes que não tenham rentabilidade naquele momento ou que não estejam no momento certo para aquela área. Eu vou ter que responder por isso daqui a 5 anos. Se eu ficar aqui 6 meses, eu não respondo, mas eu quero estar aqui por muito tempo. Então, toda decisão tinha um comprometimento nosso com o negócio. Isso nos levou a ter o cuidado de, poxa, nada é bala de prata, é tudo bem dosado. E do ponto de vista criativo, foi o que o banco é? Como que eu falo em nome do banco? E o que eu brinco com a turma e isso eu aprendi muito no banco. Poxa, vamos supor que eu goste bastante de tênis, só vamos, sei lá, outro exemplo. Eu gosto bastante de natação. Se a persona BTG não é natação, eu tenho que, na hora que eu entro no BTG, eu tiro isso, eu coloco o chapéu do BTG, do que é a brand persona BTG. E eu tenho que entender que não é o meu gosto, que é um entendimento do que é a marca e que, obviamente, algumas coisas são valores, e valores o banco sempre faz questão que você tenha os mesmos, valores de vida, de trabalho, mas a persona que fala com o cliente é o papel de quem está no marketing entender e se expressar dessa forma, no tom de voz. Pô, no meu WhatsApp eu posso usar emoji, mas se no BTG eu não uso emoji, na comunicação eu não vou usar. Então essa separação, esse entendimento de cultura e de comunicação, foi um aprendizado muito grande lá, entender que marca é de dentro para fora, e acho que esse também foi outro grande exemplo. Eu vou fazer uma campanha de marketing, qual que é a minha verdade? O que as pessoas sentem? O que o produto é? Então, essa visão analítica também nos ajudou a entender o banco de dentro para fora, e hoje eu diria que, vamos falar sobre o momento atual, 70% do meu dia é muito mais comunicação e marca hoje, e 30%
é o que eu fazia em 2016 de performance marketing, porque ele ficou mais maduro Que nisso. Não é que ele faz menos isso, ele faz com disciplina, mas hoje eu tenho um time muito mais autônomo nisso, capacitado, e eu estou cada vez me envolvido mais nesse momento, que é o momento do banco da gente falar mais com o nosso público sobre quem somos. Então, a pauta mais intensa agora é essa pauta de comunicação, e talvez no futuro é outra, vai equilibrando, mas isso também me levou a, poxa, ter que me capacitar mais nisso, eu tenho que entender mais isso, e foi o que eu venho fazendo nos últimos 5 anos. Deixa eu pegar o exemplo, o exemplo que você deu do legado do ponto de vista de tecnologia, ele é interessante. Trazer isso para o lado da marca. Sim. Facilitou de certa forma. Eu não estou dizendo que a marca em si não tem um legado, Uhum. mas eu estou comparando com outras marcas. Claro. Ou seja, né, se você pegar um banco centenário, você tem de fato também ali um legado de marca que Sim. pode ser um grande desafio na hora de, né, de você. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é essa junção de tecnologia e marca sem ter o peso do legado. Ajudou nesse sentido? Quase Ajudou. como se você construísse algo ali, não do zero, mas de uma forma mais livre? Sim. A grande responsabilidade nossa quando a gente entrou no digital era garantir que o BTG Pactual, Investment Banking, a solução corporativa e de grandes fortunas e a reputação que o banco construiu nesse público, ela fosse replicada por um público mais amplo. Ou seja, se o cliente do private tem aquela experiência, o cliente do varejo de alta renda, que tem um investimento menor que um private, que a pessoa com 30 mil reais, com 20 mil reais, teria a mesma sensação, o mesmo atendimento, obviamente, né, nos canais específicos digitais, mas com a mesma sensação de, nossa, isso é diferente, isso me entende. E a gente teve sempre isso em mente de garantir que isso acontecesse. E para o público, e como fazer isso para um público que eventualmente não conhecesse o BTG? A experiência com o produto é fundamental. Então, quando eu falo que a marca se transformou e tal, eu acho que o marketing ele tem um papel nisso, mas ele é uma parte do papel, né? A área de produto, os bankers, todas as áreas de negócio do banco se envolveram nisso. Então, os sócios, o senior management, o Salute puxou todo mundo para essa agenda de, olha, a gente tem que fazer isso acontecer da melhor forma. E a gente foi muito feliz de contar com áreas muito boas, competentes para ter um produto único, para ter uma solução única. E a responsabilidade do marketing, eu digo que é muito mais orquestrar esses produtos e conseguir contar bem a história desses produtos para fora, explicar para as pessoas bem e atrair a pessoa no momento certo dela para experimentar um produto. Então eu diria que contar essa história nos ajudou por ser uma novidade para muita gente. E quando as pessoas entendiam o que era o BTG, a gente contava um pouco mais do legado. O BTG tem 40 anos de história, é isso aqui. Então, ter um legado que, ao mesmo tempo, ele foi fácil de contar, porque ele era simples de contar, um legado de marca, um histórico de marca. E o nosso papel foi muito mais orquestrar essa comunicação muito bem e contar com bons produtos, com boas soluções para isso. E isso que eu digo é na parte, digamos, de mídias digitais. E tem outro lado também que a gente vem fazendo bastante, que é ajudar as pessoas no dia a dia a contarem bem essas histórias para os seus clientes. Então, tanto em PR, por exemplo, né, os nossos porta-vozes estarem bem brifados do que está acontecendo, e também os próprios assessores, os bankers, qualquer pessoa que tem interface com algum cliente, está bem preparada, bem amparada para explicar melhor o que o banco tem. Né? Uma dúvida, abrindo um parênteses aqui agora, falando especificamente sobre esse ecossistema chamado alta renda, que Sim. a gente vai falar mais sobre isso, mas nesse momento que a gente está gravando, 2025, ele está numa efervescência impressionante, assim, né? O quanto que outros players estão se movimentando nesse sentido. Mas o ponto aqui é o seguinte, dá uma ideia pra gente, mesmo para quem não tá nesse segmento, as especificidades do ponto de vista de comunicação. Você falou um pouquinho de tom de voz, mas onde que personas desse segmento estão, como elas lidam com uma comunicação, qual é o tipo de abordagem? Eu sei que é complexo, mas para a gente ter uma ideia desse... Boa. Eu diria que tem vários perfis na alta renda. O que a gente costuma dizer no banco é que a partir do momento que você se torna superavitário, que é que você começa a acumular capital para ter algum objetivo, alcançar algum objetivo, a gente passa a ser uma solução para esse cliente com a marca BTG. Tem o PAN também, que é mais focado no crédito, mas falando do BTG, seria isso. E tem de tudo. Tem o cliente que está aspirando algo e vem numa trajetória, às vezes mais jovem, está construindo carreira, enfim, está numa trajetória e tem uma necessidade de acompanhamento.
e quer algo mais para ele. Tem as pessoas que já estão estabelecidas e que a preocupação às vezes não é nem crescimento, é preservar capital, preservar patrimônio, e tem a preocupação de, poxa, eu quero nesses momentos, às vezes, de uma incerteza aqui e ali, como que eu tenho segurança de preservar meu patrimônio, de fazer uma boa sucessão patrimonial. E no ponto de vista de marketing, a forma de dialogar com esses clientes, tem alguns que valorizam um produto muito bom, por exemplo, um Ultra Blue, um cartão, ou um terminal BTG, ou algo assim. E tem os clientes mais private, por exemplo, que o que conta para eles às vezes não é nem o que o dinheiro não compra. Eu quero ter acesso a uma experiência única, eu quero conversar com alguma pessoa do mercado que eu quero ter proximidade e ter acesso a um conhecimento ou uma reunião, algo assim, que a estrutura do BTG permite acontecer também, de proporcionar encontros, experiências únicas para clientes que já a questão não é mais o quanto eu quero pagar por isso, eu quero ter acesso a algo. Então a gente entende que tem vários perfis na alta renda. Tem esse perfil que busca experiências que o dinheiro não compra ou situações que o dinheiro não compra, e tem o cliente que busca, poxa, eu sou pragmático, eu quero construir meu patrimônio, preservar a capital, e tem o potencial que está, o herói que está construindo sua jornada aqui, e que ele está ainda naquela batalha e que quer alguém para ajudá-lo a dar o próximo passo. Se você parar em grandes linhas, bem simplificadamente é isso. O BTG como marca, você acha que ele está numa posição de ser aspiracional? Ou seja, chegar até esse nível de conseguir estar nesse ecossistema do BTG, isso é uma premissa da marca também? A gente vê muito nos estudos que o BTG é visto como uma marca aspiracional e a gente gosta de preservar esse lado. Quando eu digo aspiracional poxa, no BTG você vai ter algo único, uma experiência única para você. E é isso que o produto, para qual o produto é desenhado e o que ele te aspira. Mais do que o produto financeiro em si, um fundo ou algo assim, nós temos produtos muito específicos também, mas é a forma de você recomendar a melhor solução. Então, atendimento, assessoria, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer mostrar para as pessoas que essa aspiração, ela se dá de uma forma que você pode ter. Ou seja, como eu falei, se você está construindo algo, está começando a aspirar algo, o BTG é para você. Esse é o Ela aspiracional. não pode ser o aspiracional distante. Eu não quero dizer assim para você, Quando só chegar entra lá, aqui acima de 100 mil reais. Não, tecnicamente, você está começando com o seu patrimônio, eu tenho 20 mil reais, tenho 30 mil reais para investir, eu estou começando a acumular capital, venha para o BTG. E o valor percebido no BTG, ele vai, obviamente, de largada ele já é bem diferente, mas quanto mais você tem de patrimônio, você vai ter mais variáveis para administrar e a gente vai ter mais condição de te aconselhar melhor. Então, o valor percebido aumenta à medida que você vai consumindo mais soluções do banco. Então, obviamente, quanto maior o seu patrimônio no banco, mais valor percebido você tem. Mas de largada, para quem está começando, a solução já é única. Melhor, eu sou suspeito para dizer, mas o nosso aplicativo de banking, as nossas soluções digitais, elas são únicas. Então, de largada, já quer mostrar para as pessoas que, olha, você quer começar com pouco investimento, relativamente, né? A gente sabe que o Brasil é um país muito desigual, mas pensando em quem está superavitário, você não tem que ter milhões, nem 100 mil para cima. 20, 30 mil você já pode ter uma conta no BTG. Deixa eu aproveitar que você mencionou o terminal BTG aqui, e aí é interessante porque para o BTG não bastou ter uma sala VIP, né? Enquanto muitos estavam indo ali investir numa bela sala VIP, eles foram lá e montaram um terminal. Para quem não está habituado aqui com o aeroporto de Guarulhos de São Paulo, o terminal BTG está muito próximo ali do terminal 3, né? Que é um dos terminais internacionais. E a experiência do terminal BTG você chega ali, todo o processo, né, além da parte ali da conveniência, mas todo o processo de alfândega, o processo de check-in, você faz tudo ali e dali você é levado de Volvo até o embarque. Qual é a complexidade de um projeto como esse? Não uma sala VIP, mas um terminal que envolve ali processos e muitas outras coisas. Legal. Esse é um bom exemplo. A gente costuma dizer que a gente tem 5 grandes valores do banco, de comportamento, de postura, de forma de ver as coisas. E um desses valores é trabalhar em equipe, espírito de equipe, né, costumo dizer. E o terminal é exemplo disso, porque muito do que as pessoas veem no que o marketing está entregando na comunicação não vem do marketing. O marketing está orquestrando alguma oportunidade de casar aquilo com outro território. O terminal é um bom exemplo. O banco ele tem lá uma área de capital privado, private equity, que tem ligação com o projeto do terminal, né? E o terminal surgiu, poderia ter outro nome, mas aí a turma puxou com o fundo que está administrando o terminal e falou, poxa, faz sentido que seja BTG,
que conversa com o que o BTG tem de visão. E aí entrou o marketing na jogada de casar esse naming right com a Ou experiência seja, ele BTG. começa então como um empreendimento. Ele começa com o empreendimento do banco, ele que não é uma finalidade de produto do banco, é um empreendimento como um todo, que está ligado ao banco. Você só juntou o útil ao agradável. E aí, junto com a área de Private Equity, a gente juntou o útil ao agradável e posicionou isso. A gente vai falar daqui a pouco sobre os territórios de marca, né? Nós organizamos os nossos territórios para que as coisas conversassem e nos facilitassem posicionar a marca em cada um deles, né? E viagens, experiências de viagens e gastronomia é um território nosso. Tem o Atala, o Ivan Halston, que são chefes super renomados, e o cartão Ultra Blue, e aí com o terminal, poxa, isso tem poder, tem força. E aí o terminal, como você falou, é muito exclusivo, muito específico. Mas eu diria que, assim, essa minha forma de ver é uma experiência, quando você viaja para algum lugar que você nunca foi, sei lá, para o exterior, e você tem uma condição, eventualmente, de investir em uma experiência, um restaurante específico, um show, alguma coisa assim, eu vejo que o terminal também é para o público que quer ter uma vivência. Você pode sempre ter um público que está buscando uma experiência ali que talvez não tenha o seu avião particular, mas está num nível de expectativa de ter uma experiência muito específica e usa sempre. Mas também pode ter o público que eventualmente queira ter uma experiência única. Um grande momento ali, E né? para o grande público, para a divulgação, o recado que a gente também dá com o terminal, mais do que a solução em si, é a nossa visão, que acaba sendo também um recado de marca, de pensar em experiências únicas e diferentes. Ou seja, de pensar na possibilidade de entregar algo único para o público. Então, esse recado é um recado também, uma derivada do terminal, que é a visão de experiência única que a gente tem, que pode acontecer também no hall, na Arena BTG de tênis, em outras parcerias e empreendimentos que a gente tem fisicamente falando, né? André, antes de falar dos territórios da marca em si, uma pergunta anterior: como se define um território de marca? Ou qual que é talvez o limite ali de você adentrar em novos territórios? Me parece que aqui tem uma conta bem complexa, né? Sim, a gente tem duas formas de ver isso. Eu vejo que tem, eu separo sempre plataforma, que é você fazer e depois falar. Então você pode, obviamente, pode patrocinar algo, mas quando a gente patrocina, geralmente está ligado a algo que a gente acredita e vive. Então, prêmio da música, que a gente entrou agora, música brasileira, né? O Esteve já falou isso várias vezes. A nossa visão é, somos o banco da música brasileira. O que significa isso? Além de patrocinar o prêmio, a gente apoia o artista que produz música brasileira, em termos educacionais. A gente tem agora uma aceleradora para apoiar carreiras que estão em ascensão. Então, a gente está selecionando um público que vai ser acelerado em mentoria de empreendedorismo, de produção. A gente vai ter também agora soluções de crédito para apoiar músicos e alguns projetos específicos, turnês e tudo mais. Então, a gente está estruturando produtos e soluções para apoiar o músico, ou seja, o nosso diálogo inicial é com o músico. Em algum momento, pode ser que o BTG apareça em algum festival, por exemplo, mas que aí seria para o grande público, mas o nosso compromisso é com quem faz a música. É a mesma coisa na educação, a gente apoia N iniciativas de educação. Olimpíadas estudantis, por exemplo, que a gente apoia várias Olimpíadas, 6 Olimpíadas estudantis hoje. E a nossa visão é apoiar esse estudante, então a gente dialoga com o estudante. Tem lá o patrocínio do BTG, mas, por exemplo, na OBCOM, o Brasil é tetracampeão mundial de economia. É o país mais vitorioso no mundo de economia, nas Olimpíadas de Economia. Eles passam meses aqui conosco sendo mentorados por sócios do banco sobre N temas que vão cair na Olimpíada. Então a gente entra de fato, recebe eles aqui. Então o banco tem essa cabeça de se envolver muito no que faz. Por isso que eles tomam cuidado em escolher um território, porque quando escolhe um casamento para ficar muito tempo. E é quase guardadas as proporções, mas é mais ou menos assim. Você poderia simplesmente ter um naming rights ou um patrocínio e tá tudo certo. Mas vamos assim, eu patrocínio, mas é mais do que isso. Não é somente faça o que eu falo, mas faça o que eu digo. Então eu vou usar esse projeto aqui de patrocínio ao prêmio musical para trazer o que eu tenho de melhor aqui em termos de atributo para desenvolver esse profissional e por aí vai. É isso, a nossa visão, inclusive, é de aprender com o território, né? Então, cada território que a gente vai, a gente estuda, entende bem o ecossistema, para que a gente possa contribuir da melhor forma. Então, essa é a nossa visão. E aí, a escolha do território, muitos dos territórios que nós temos já existiam pela filosofia do banco. Os 3 principais: sustentabilidade, muito ligado ao nosso trabalho com clima e
e nossos fundos de reflorestamento, muito nessa linha, mas não só isso, mas sobretudo isso. Empreendedorismo, que é basicamente a essência do banco, não só na forma de trabalhar, mas também nas iniciativas com o BTG Pactual Empresas, com a própria editoria nossa de empreendedorismo, com a Exame, enfim. E educação, que está ligado não só às iniciativas sociais que a gente tem, como também às Olimpíadas, iniciativas que são dos sócios, que os sócios iniciaram, mas que o banco converge. Por exemplo, o Intelli, O Intel que é uma iniciativa de sócios do banco, mas que o banco está muito ligado a isso porque ele se sente parte. Então, eu já fui lá, dei aula para os alunos sobre algum tema extracurricular, é? e todo mundo participa porque Olha a vida acadêmica voltando aqui, ó. Exato. E assim, é um ganha-ganha, né? Que eu falo, poxa, eu saio de lá aprendendo mais. Então, a gente tem muito isso no banco, desse organismo vivo, de todo mundo se envolver em tudo, sabe? O Intel é um projeto que fica aqui, ele fica na cidade universitária em São Exato. Paulo, vizinho da USP ali, e é um projeto que tem uma metodologia, depois até convido vocês a acompanharem, de formação por projeto, né? É mão na massa mesmo, então é uma... E vai formar a primeira turma agora em dezembro de 2025, e tá muito relacionado, né? E aí, ok, tá muito claro aqui, acho que a anatomia, né, da definição de territórios e novos territórios, assim, como que funciona? A nossa filosofia é sempre refletir bastante onde a gente quer entrar, sabendo que o compromisso é de longo prazo. Óbvio, pode ter um caso ou outro que você olha e fala, poxa, vou mudar a rota, mas é muito mais raro. A gente prefere errar muito mais no cuidado com a decisão e demorar um pouco mais aqui para quando entrar convicto. E os territórios institucionais, eles estão ligados muito mais à missão dos próprios sócios do banco, da visão do banco corporativamente falando. Poxa, educação, fundamental, empreendedorismo. Então, isso eu diria que é a personalidade do banco. Agora, os territórios que estão ligados digamos, o dia a dia dos clientes, algo mais lúdico, a gente analisa também com cuidado, com estudo e pesquisa. O que os nossos clientes, o nosso público valoriza? O que o nosso produto é capaz de entregar para que isso aconteça de forma ponta a ponta. Então, viagens, por exemplo. A gente começou com a parceria com os chefs, com a Thala, com o Ivan. Depois veio o cartão, que não foi pensado somente nisso, mas foi desenhado também para estar aqui, o Ultra Blue. O terminal convergiu com isso. Agora tem uma editoria, parte do nosso trabalho de conteúdo é só sobre viagens e gastronomia. Então, a gente sempre busca, uma vez entendendo o perfil do cliente, construindo os tijolinhos do território, entendendo se aquilo faz sentido para o nosso cliente. A gente não pretende ter muitos territórios, mas no limite é construir, consolidar, depois vamos olhar, tem espaço para mais um? Construir, consolidar, de forma que a gente consiga sustentar isso no tempo e ser lembrado como banco daquele território. Então, banco da música brasileira, ou banco das experiências únicas em viagens. A gente tem essa filosofia de buscar ser referência no que a gente faz no território. Fechando agora a parte do banco, pra gente já ir pro final, o papo rende, hein? Poxa, passou rápido aí. Eu tô gostando muito, mas a gente vive um momento hoje da comunicação em que o CEO, o fundador, é claro que assim, não é uma regra, mas muitos estão ali, estão falando mais, se tornaram, né? As pessoas estão buscando, Sim. não é só a marca, né? Eu tô buscando uma referência que é a pessoa. E no caso do BTG, se eu for comparar com um banco de legado, por exemplo, se eu for comparar com o Bradesco, talvez com o Itaú, o BTG tem isso muito forte, assim, o André Esteves, ele é uma referência, Sim. o próprio Salute, o Salute tem uma movimentação e uma atividade ali muito interessante. Por que isso é importante e qual o equilíbrio aqui, né, de você também não deixar, até porque na sua atribuição tá o olhar de piar o tom de voz, qual que é a importância, mas também um ponto de equilíbrio? Perfeito. Tem um fator no BTG que torna o nosso trabalho bem mais fácil. Eu diria fácil não, mas é um trabalho menos complexo. A cultura do partnership, a cultura de sócio. Como é um banco muito horizontal, ou seja, uma vez que você se torna sócio do banco, você espera que você participe em tudo e opine em tudo, porque é do interesse de todo mundo que o banco vá bem. Você é sócio? Eu sou sócio. Então é normal que um sócio do banco venha para mim e fale, poxa, Cleosof, eu poderia ter algo melhor nessa campanha ou nessa estratégia aqui. Claro, vamos conversar.
existe essa abertura. E eu também virar para um sócio e falar, poxa, aqui acho que a gente poderia... Posso opinar? Oh, claro. E dado isso, os próprios sócios valorizam muito essa ideia de que nada se constrói sozinho. É claro que você tem as pessoas que se destacam muito, tem jornadas de vida incríveis, mas é sempre assim, é em conjunto, é em time. O Esteves fala muito isso, poxa, tudo em espírito de equipe, o Salute também. Todos eles ressaltam muito esse papel e esperam que a gente trabalhe em equipe. Então isso é fácil porque ele é meio que um script automatizado na cabeça das pessoas quando elas vão falar do banco para fora. O nosso cuidado é cada vez mais garantir que, ainda mais o banco ficando maior, que não somente os sócios, mas qualquer profissional do banco que esteja interagindo com alguém saiba muito bem o que o banco é, para onde ele vai, para poder ser um porta-voz, às vezes na família, na mesa com os amigos. Então a gente tem um trabalho não só dos porta-vozes oficiais, mas também muito forte de garantir que dentro de casa todo mundo saiba bem o que o banco está fazendo, o que ele é, para facilitar essa comunicação para fora. Então eu diria que tem os porta-vozes oficiais, mas a nossa visão é que todo mundo do banco vende o banco para fora. Então isso é a nossa principal missão. E com os porta-vozes, eu acho que a vida é até mais fácil, porque ele já tem isso muito de largada no dia a dia da sociedade. E aqui fica claro a força de uma cultura, né? Sim. Quando você consegue, você não tem muito trabalho em termos de estabelecer ali alguns limites e por aí vai. Sim. Querido, eu tô terminando e eu vou terminar com a notícia dessa semana, né? E até agradeço, inclusive, de você estar aqui numa semana super intensa. Intenso. Um grande projeto do BTG esse ano, que é o BTG Hall aqui em São Paulo. Reabertura do antigo Teatro Alfa. Eu tive lá, assisti Hair. Legal. Que vai estrear Hoje? Hoje, Hoje. exatamente, Estreia hoje. sexta-feira, É oficial hoje. 24 de outubro. Vamos fechar falando desse projeto. Esse projeto, ele acho que ele potencializa muito do que você falou aqui, né? Do território em si. E por que ele é importante para vocês? Ele vem num momento muito feliz para nós. Eu falei muito da música, né? Da música brasileira como um todo. E o Hair, o BTG Pactual Hall, ele é o aparelho, de fato, cultural para conectar com o nosso posicionamento. Ou seja, é o espaço que vai garantir que a gente consiga ter uma conexão com o público de forma tangível, né? No espaço físico. E ali a gente vê oportunidades em vários sentidos, mas duas principais. A primeira para o setor produtivo de cultura, ou seja, os produtores, os profissionais de audiovisual, os artistas, de ter um aparelho que permita que eles tenham as melhores condições para produzir e apresentar suas obras. Então, a estrutura é pensada para isso. E para o público, então a decisão foi muito feliz por ser o antigo Teatro Alfa, que tem uma acústica incrível, uma estrutura incrível. Então, para o público é muito bacana, porque preserva algo intimista, são 1.118 lugares, mas parece ser menor, até assim, quando você tá lá, é tudo muito aconchegante, né? E é também o cuidado com o ícone da cidade, né? Sim, se tornou um patrimônio da história da cultura, né? O Alfa, né? E para nós é muito feliz dar continuidade a esse legado agora com o BTG Hall e ter o projeto do Beyond, que é um clube super moderno, que tem uma piscina super moderna de ondas ali, vai ser um clube que tem N atrativos gastronômicos, esportes, enfim, e o hall está conectado ao Beyond, então vai ser um espaço de lazer e cultura bem único, e para uma região que está cada vez mais próspera, se desenvolvendo ali na região da Zona Sul, né, São Itamar ali, acesso cada vez mais fácil, tanto por transporte público quanto por veículo, enfim. Então, para nós é bem único o momento e converge muito com o nosso posicionamento na cultura e na música também. E foi o padrão é parecido também, não é só o naming rights, o Beyond ele já é um projeto que o banco está envolvido. Isso. E aí você casa ali, ou seja, você tem um empreendimento. Agora, para fechar, esse repertório você tem de surfar? Eu não, olha, vou dar a real para vocês. Olha. Só falta ter, só falta. Não, música eu sempre fui, cara, sou músico na vida particular, assim, eu tenho minha banda, minhas coisas, adoro futebol. Agora, eu aprendi a nadar faz 2 anos. Eu não sabia então nadar, agora... eu tava com 40 anos, eu fiz 40, falei, cara, não é possível que eu não sei nadar. Agora aprendi a nadar, o próximo passo... Agora você vai levar a surfar. Em São então, Paulo. Assim, eu tenho que aprender a surfar, senão eu vou passar vergonha. Mas quem surfa bem e tudo mais já foi lá e assim, falou que agora São Paulo tem praia, né? Pois é. São Paulo agora não tem E tem carioca falando isso, né? Tem carioca falando isso. Então, claro, o primeiro passo para ter uma situação como essa, né, de algo muito único
e tudo mais, mas eu acho que é um passo muito incrível e eu convido a todos, inclusive, a conhecer o Beyond. É, todo mundo que já surfou lá diz que é como se estivesse numa praia real, com ondas, enfim. E o bacana é que você pode aprender a surfar de forma controlada, né? Então a piscina, a praia artificial, ela é feita para você aprender também. Então eu vou aprender a surfar em São Paulo. E aí depois você vai para outros mares. Isso. Querido, muito obrigado, foi um prazer. Casa sempre aberta para recebê-los aqui. Conversei com o André Clio. Clio? Virou Clio, tá? Agora tá mais fácil. André Clio, CMO do BTG Pactual, falando um pouquinho não só de trajetória, mas dessa dinâmica complexa que é conectar marca com tecnologia, com propósito, mas no fim é muito interessante. Obrigado você que nos acompanha sempre aqui. Você que está chegando agora, tem uma trilha aqui de muitas conversas parecidas e conectadas com essa, com lideranças de marketing e negócios, e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá, obrigado.